nosso site, nós temos aqui uma seção de download, que eu acredito que todos já visitaram essa página, né? E nessa página nós temos, eu vou colocar aqui, ó, posicionar duas planilhas. Uma é essa planilha de capital a investir versus custos versus lucro, né? E a outra é uma planilha simples do controle diário de trades versus meta, né? Vocês vão entender daqui a pouquinho, quando nós falarmos principalmente sobre essa planilha. Eu quero explorar mais essa planilha aqui do capital a investir, para vocês começarem a ter um gerenciamento de risco, né? Terem a ideia de que às vezes entrar com capital pequeno ele não é viável financeiramente. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, podem também abrir o áudio e responder aí, por favor, né? Na verdade eu vou conduzir, porque senão todo mundo abre, né, e fala ao mesmo tempo, fica mais complicado. Quem é que já baixou, né? Eu vou perguntar primeiro aí para o Pedro Rocha, se ele já viu, usa ou já baixou, usa uma dessas duas planilhas. E aí, Pedro? Fernando, eu estou usando o grupo do Telegram, não tinha visto isso no site, eu vou baixar hoje no final do dia e dar uma explorada, mas é muito legal. Pronto, a gente vai ver a planilha daqui a pouquinho, tá? Oi, Fernando, Rodrigo. Oi, Rodrigo. E aí, você já viu essas planilhas? Eu já vi ela sim, mas eu não li e tal, mas não estou montando planilha não, mas eu já vi o material. Ah, legal. E aí, essa primeira planilha aqui, ó, do capital a investir e os custos, é para a gente ter uma ideia, né? Se o nosso planejamento, ele está, vamos ver as planilhas aqui, ó. Vamos botar aqui em tela inteira a planilha de avaliação de capital e custos. É essa planilha, mas ela é composta de duas tabelas. Essa primeira tabela aqui, ó, a tabela 1, tá lá, valores sem os descontos nas assinaturas. E a tabela mais abaixo, tabela 2, valores com os descontos nas assinaturas, tá? Que tem aqui, ó, né, o preço com um desconto médio praticado, né, se você fizer aquela parceria com aquele agente de negócios, a 3A Investimentos, lá em Belo Horizonte. Nós temos uma parceria com eles, e é um escritório da XP, da corretora XP, e nesse caso, você fazendo a parceria, você vai conseguir 10% de desconto na sua assinatura da SmartBot e 25% na assinatura do nosso robô. Tá? Então, como há uma redução nos custos, existem essas duas tabelas. Tá? Eu vou trabalhar a princípio com a tabela 1, para a gente ter um entendimento aqui bem simples. A primeira coluna é a coluna do seu capital. Então, começa lá com R$1.000, com 2.000, 3.000 e vai aí, olha que coisa legal, R$1.000.000, hein? Né? Então, nós temos aqui um direcionamento da quantidade de contratos que você pode operar com esse capital, seguindo a estratégia. Né? Claro que na corretora, o valor que é exigido para você operar com um mini contrato de dólar é bem menos, né? É inferior. Por exemplo, na Modal Mais, você tem aí, se não me engano, R$25 para operar um contrato. Poxa, por que aqui a gente fala em R$1.000? É para você ter lastro financeiro para segurar o loss, né? Nenhuma estratégia é infalível. Então, vai ter dia que você vai ter loss, e aí você não pode contar lá só com R$100, R$200 em conta, né? Então, você vai aqui tendo o quê? Cada contrato operado pelo robô, ele precisa de uma garantia estimada de R$1.000, ok? É possível trabalhar com menos? Sim, é possível trabalhar com menos. Você pode, né, lá no e-book que tem no site, né, do e-book do robô, ele diz que você pode ter uma garantia mínima de R$500, tá?
E aí, a segunda coluna, qual é o plano que eu preciso ter, né, diante desse capital, qual é o plano que eu preciso ter na SmartBot, né, para você não pegar um plano superdimensionado. Então, eu posso ter um plano light se eu for trabalhar com capital de R$ 4.000, ok? Aí eu posso ter quantos robôs aqui operando, né? Tá? Então, se eu tiver com R$ 1.000, eu não vou sair colocando 2 robôs, né? Eu vou colocar um robô só. Se eu tiver R$ 2.000, sim, aí eu já posso começar a operar com dois robôs, né? E aqui, ó, a quantidade de contratos dentro de cada robô. Fernando, mas aquela estratégia do HAL ou do CE1, né, ou qualquer estratégia que use o stop móvel, ela trabalha com 2 contratos. Né? Como é que eu vou conseguir usar esse setup, o HAL, CE1, setup 8, né? Até mesmo o setup 10, aquele que só faz o trade pelo início da manhã? Se eu só tenho aqui, só posso usar teoricamente um. Né? Então aí vocês podem fazer um ajuste, né, de 2 formas. Ou você vai forçar um pouco a barra e vai operar com um capital mínimo por contrato de R$ 500, aí você consideraria R$ 500 por contrato e colocaria aqui 2, tá? Ou você vai alterar a estratégia, é possível fazer isso, tá? Se bem que perde um pouco do brilho da estratégia se você tirar aquela realização parcial que tem lá, né? Você tem 2 contratos e ele faz uma realização parcial de 1. Acho que todo mundo já viu isso lá na configuração, ok? E aí vamos avançar mais rapidamente para vocês entenderem o seguinte. Eu coloco nessa primeira seção que está com o cabeçalho em azul, eu coloco aí todos os custos envolvidos. Então vamos pegar como exemplo um capital de R$ 10.000, né? Então, considerando essa linha aqui, ó, tá? De R$ 10.000, 10k de capital, posso operar com até 10 contratos, né? Eu posso aí no caso ter 5 robôs, né, e 2 mini contratos por robôs. Então eu vou ter um total de 10. Você pode fazer diversas combinações. A primeira dica que eu quero que vocês anotem é: não coloquem mais de 10 contratos por robô. Certo? Não façam a configuração colocando aí mais de 10 contratos por robô. Outro ponto para resolver isso, o que seria indicado? Você distribuir. Eu tenho lá 20k de capital, eu vou colocar 20 contratos. Então coloque 10 em um robô e 10 em outro robô, o mesmo robô, tá certo? O mesmo setup, né? 2 robôs, cada um com 10 contratos, tá? No máximo. Então a primeira dica. Seguindo aqui a parte dos custos, primeira coluna nós já falamos que é a assinatura da SmartBot, a assinatura do robô, né? Aqui nós temos uma estimativa de operações no mês, considerando 4 trades por dia, então é uma estimativa, e isso é para a gente ter um cálculo de quanto que eu vou ter de taxas, né? E aí considerando, aqui eu não tenho como estipular e saber qual é o valor que você paga de taxa de corretagem. Varia de corretora para corretora, se tem desconto ou não. O que eu fiz? Eu considerei já uma taxa um pouquinho alta, de 30 centavos por, né, contrato, mais o ISS e mais emolumentos. Então, um valor médio disso daqui, se eu tiver os 4 trades por dia, eu vou ter aproximadamente 800, né, trades, que vai me dar um total de R$ 400 de despesas. Qual é o meu custo, né, sem considerar o imposto de renda? Por que o imposto de renda não está aqui? Porque eu tenho que ter o lucro primeiro. O imposto sobre operações de day trade, ele acontece depois que você tem o lucro no período. E aí, até esse momento, eu tenho aqui R$ 838,17, o que corresponde a 8% dos 10k. Não é verdade? Então, eu já começo negativo, né? Eu começo o mês negativo. Eu tenho que correr atrás disso daí. Tá? Então vamos correr atrás. Vamos ver quais são os valores que eu tenho que atingir para
que eu tenha lucro, porque eu já estou no prejuízo. Então veja bem, olha que interessante. Existe uma máxima, né, que dinheiro chama dinheiro. Isso é a pura verdade. Imagine alguém que começou com R$ 1.000. Olha o custo dele. 31%. Ele está pagando menos, 311, mas proporcionalmente ao capital que ele está colocando, né, ele está consumindo 31%. Então, não é viável. Né? Não é viável, a não ser para aprender. Eu digo assim, mas eu vou gastar dinheiro para aprender? Eu falei assim, vai. Sempre a gente gasta dinheiro para aprender a maioria das coisas na vida. Para aprender a dirigir, eu gasto com autoescola, né? Para uma escola, uma faculdade, eu pago matrícula, material, etc. Por que não na bolsa também? Claro que aqui tem uma vantagem, eu tenho um simulador. Mas você acha que a gente consegue pilotar um avião só com simulador? Às vezes não, porque o que você vê num resultado simulado, ele não representa em 100% o modo real. Não é? Então, às vezes, eu tenho que sacrificar o meu capital para aprender. Aprender a levar loss, aprender quando parar, né? Quando eu tiver o ganho, o lucro, aprender a usar o painel da Smartbot, aprender que existem notícias que impactam no resultado, e por aí vai. Então, isso é muito importante. Ó. Dinheiro chama dinheiro porque quanto maior o meu capital, como o custo é fixo praticamente, o único que é variável aqui é esse, né? É esse daqui, ó, essas duas colunas, as taxas, que ela é ela acompanha, mas ela é fixa também, ela tem um proporcional fixo à quantidade de operações que está fazendo. Né? Então, mas você pode observar que vai caindo, ó, vai decaindo. Se o camarada, né, está lá com R$ 1 milhão aplicando, o custo dele é de 4%. 4% comparado aqui com os 8, dos 10K, é metade. Né? Vamos olhar agora e entender a planilha, que é bem fácil. Tá? Não é complicado. Essa aqui que está com cada conjunto, né, de colunas aqui, essa seção, ela compreende o lucro bruto que eu vou ter no mês. E dividindo esses 7% pelos 20 dias úteis, em média, são 21 dias, né? Mas eu coloquei, alguns tem outra questão de feriados, mas dá entre 20 e 21 dias. Coloquei por baixo 20 dias. Então, dividindo 7% pelos 20 dias, eu vou ter 0,35% ao dia. Vocês que estão com 10K, vamos marcar a linha aqui, se não me engano, a linha do 10K é a linha 21, né? Não vou congelar painel aqui, não. Deixar só o custo aqui visível. Então veja que eu operando aqui com os 10K, se eu tiver um lucro bruto de 7%, ainda vou sair no prejuízo, né, já considerando o imposto de renda aqui, de R$ 278. Ou seja, perdi 2,78%. Como que é a composição desse abatimento aqui da lucratividade? Eu vou ter um lucro bruto mensal estimado, considerando 7% aqui, de R$ 700, o bruto. Né? Eu tenho que recolher 20% sobre o lucro, né, para o nosso leão, ele não quer saber. E aí os R$ 140. Aquele saldo de 10 mil, menos os custos e o IR que eu recolhi aqui, me sobrou 9 mil. Tá? Me sobrou essa célula aqui. Ó. E por isso deu esse resultado. Ficou tranquilo, né? Vamos para a próxima. Se eu tiver aqui um lucro bruto de 10%, significa o seguinte, 0,5% ao dia. Né? 0,5% ao dia. Então, eu vou ainda fechar o mês quase no 0 a 0. Tá? Então, para eu ter um lucro, no caso de 10K, eu tenho que trabalhar com uma expectativa de 1% ao dia. Tá? Que é essa coluna aqui de 20. De 15% daria um lucro, sim. Tá? Metade disso daqui aproximadamente. Mas se eu tiver aqui um lucro de 1% ao dia, eu vou conseguir, né? Eu vou conseguir aqui 7,62% líquido no mês, que é um excelente resultado. Convenhamos. Tá?
Por quê? Porque eu consegui 20% bruto, significa 2.000 em cima dos 10.000. Tenho os R$400 de imposto de renda, que eu vou recolher no mês subsequente. Lembrando que esse tópico do imposto de renda, para não alongar muito, saibam que prejuízo também pode ser computado. Se você tiver prejuízo no mês, você pode abatê-lo da sua base de cálculo no mês subsequente. Tá? Então, e nós temos parceria também com a empresa chamada IR Trade, IR Trade, tá? Que tem desconto também lá na assinatura, é um serviço contábil, né? Que faz tudo via internet para vocês, te entrega a DARF para você só fazer o pagamento do imposto. E aí, gente, claro, o meu objetivo é conseguir mais. E se eu te conseguir aqui 30%, né? Bruto no mês, o que dá 1,5% ao dia, eu vou ter aí 17% líquido. Muito legal. E por aí vai. Claro que aqui já começa a ficar mais difícil. Por isso que eu até falei hoje, porque quem começa na bolsa, né, ele quer num dia, ele coloca lá, digamos, 10.000, né, pegar esse exemplo, e quer no primeiro dia tirar 1.000. É muito. Fica mais difícil. Então, eu fiz aqui uma analogia, né? Você pode ver que a logo da Topbot, a imagem do convite aí da live e tudo, é uma montanha. Tá? Por que uma montanha? Porque é difícil, é uma escalada. A gente tem que ter um bom treinamento e saber como operar. Quando parar, acabou o oxigênio, né? Vamos parar. Então vocês têm que ter essa meta muito bem definida. Ficou claro aí essa planilha? Tá tudo? Tem alguma dúvida? Vamos continuar. Então, se vocês tiverem descontos, vamos decorar aqui e registrar que nos mesmos 10.000, reais, nós temos um custo de 8,38 e vamos imaginar que eu vou ter 1% ao dia, né? Pegar aqui por baixo, eu vou ter 7,62. Né? Então, 8 e 7,62. Se eu pegar a tabela de baixo, se eu tiver descontos, aqueles percentuais, eles caem o custo para 6,86. Né? Aqui, 6,86. E a minha rentabilidade aumentou para 9% líquido ao mês. Certo? E lembre-se o seguinte, ela caiu um pouco mais, porque quando você faz a parceria, na tabela lá de cima, a corretagem está em 30 centavos. Você fazendo a parceria, ela cai para 20. Existem corretoras que trabalham com corretagem menor do que 20 centavos. Mas você tem que ter muito cuidado, porque tem corretoras que não são boas, não são legais para operar com robô. Né? Dão muito problema. E aí, o que era lucro pode virar prejuízo. Tá? Então, cuidado com isso para não você procurar uma corretora que está praticando aí 10 centavos. Né? Mas a qualidade pode comprometer a tua operação. Muita atenção com isso. Tem as corretoras boas, com preço justo, e tem as corretoras que não são tão boas assim, com suporte, com resolução rápida dos problemas, com assessor, etc. Pense nisso. Mas eu acho que o objetivo da planilha de mostrar aqui quanto que eu posso obter, o que eu tenho que ter como meta, está bem claro. Né? Gostou desse vídeo? Dê o seu gostei clicando aqui. Se você ainda não está inscrito em nosso canal no YouTube, aproveite esse momento e inscreva-se agora clicando nesse botão. Usuários inscritos recebem as notificações de novos vídeos.
Pessoal, mais uma vez obrigado a todos.